Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Nós terminamos, ou seja, a gente fez o nosso primeiro vídeo. Quem não assistiu o vídeo anterior a esse, que é o princípio das dores, vá lá, assiste, tá bom? Não deixe de assistir não, porque você vai entender o versículo 15 de Mateus 24, que vamos ler hoje, se você primeiro ler ou assistir o primeiro vídeo, que o primeiro vídeo a gente fala sobre o princípio das dores, tá ok? Nós estamos fazendo aqui um comentário bíblico sobre o arrebatamento, tá? Sobre o arrebatamento. E nós estamos calçados no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e já fizemos o comentário do versículo 1 até o verso 14, que fala sobre o princípio, deixa eu ver aqui, que fala sobre o princípio das dores, né? O princípio de dores. E agora nós vamos entrar no versículo de número 15 do capítulo 24. Não esqueça que nós estamos aqui baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Durante esses dias, para quem não sabe, durante esses dias, eu vou colocar toda semana 3 vídeos sobre o capítulo 24, sobre o capítulo 25. Parece que são 6 vídeos, são 6 temas, 7 temas que fala cada capítulo, né? Agora nós vamos entrar no versículo de número 15, que fala sobre a grande tribulação. Nós hoje vamos entrar no tema da grande tribulação. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Principalmente você que gosta desses tipos de vídeo, tá? Esse tipo de comentário bíblico, você já se inscreve aí no canal da gente para você poder receber vídeo todas as semanas. 3 vezes na semana eu vou estar postando vídeo aqui. Toda segunda, toda quarta e toda sexta. Tá ok? Eu quero. Pastor, como é que eu faço para poder receber os vídeos? Você não precisa, você não deve só se inscrever. Você precisa se inscrever, clicar no sino de notificação, porque quando você clica no sino de notificação, todas as vezes que eu postar vídeo aqui, o YouTube vai notificar a você que tem vídeo novos aqui. Tudo bem? Então você se inscreve, clica no sino de notificação e para você ajudar aquele engajamento que nós precisamos, você deixa o seu joinha. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Deixa o seu joinha abençoado e faz um comentário aí. Fala assim, ó, eu tomo posse, eu creio, essa palavra é para mim. Tudo bem? Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 15 em diante. Irmão, a Bíblia, ela está recheada. Olha, a Bíblia, ela está recheada de interpretações sobre o arrebatamento da igreja. Isso é fato, irmão. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer hoje, ou amanhã, ou o mês que vem, ou o ano que vem. Vai acontecer. A igreja vai ser tomada da terra. A igreja vai ser levada até os céus. Agora, para a igreja, ela ser levada aos céus, para a igreja ser arrebatada, existe um processo. Existe um processo até a igreja chegar nos céus. E nós já falamos sobre o princípio das dores, no versículo 1 até o versículo de número 14, onde você vê Jesus falando sobre o que vai acontecer um grande engano, né? A Bíblia fala, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus pede para que a igreja fique atenta, para ela não ser enganada, porque se ela for enganada e cair no engano do diabo, aí o serviço é todo jogado fora, irmão. Você entendeu? Você tem que vigiar, você tem que abrir os olhos, você tem que ficar atento, porque senão o negócio vai ficar muito difícil para você. E já no versículo de número 15, do capítulo 24 de Mateus, versículo 15, fala assim, deixa eu ler aqui para você. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação ou desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda.
Eu falei isso no primeiro vídeo, eu vou repetir novamente para você. Você precisa do livro do profeta Daniel, ou seja, você precisa ler Daniel para você entender muita coisa sobre escatologia, irmão. Você precisa ler o livro do profeta Daniel para você entender muita coisa sobre o que vai acontecer, muita coisa sobre a visão lá da frente que João fala sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o falso profeta. Você depende do livro do profeta Daniel. É tanto que Jesus fala no versículo 15. A Bíblia fala que Daniel já falava sobre isso aqui que Jesus fala. Verso de número 16 fala assim, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Opa! Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Jesus está falando que é um tempo de decisão. Jesus está falando aqui, olha gente, a grande tribulação não é a tribulação, não é o princípio das dores. Jesus fala sobre a grande tribulação. Irmão, quando chegar a grande tribulação, não dá tempo para nada. Ah, vou dar um pulinho lá em casa, vou resolver umas coisas. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você trocar roupa. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que quem está no telhado, é uma alegoria, não vai dar tempo de você descer para você fazer nada, para você pegar nada. Porque estamos vivendo um momento de uma grande tribulação. Isso é sério, meu irmão. O que a Bíblia está nos informando é algo muito sério. Você precisa entender que a grande tribulação não é algo que, isso aí vai passar. Não, não vai passar. A grande tribulação vai levar todos para uma condenação eterna. Verso de número 16, 17, verso de número 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos. Verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus fala assim, ó, ai das grávidas, ai das mulheres que tiverem grávida e que tiverem amamentando naqueles dias. Verso 20 fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqui, irmão, Jesus está falando dos judeus. Por quê? Os judeus, no sábado, eles não trabalham. Não trabalham. E a Bíblia fala que quando acontecer isso, que não aconteça no sábado. Por quê? Porque muita gente vai se agarrar à lei. Muita gente vai se apegar à lei nessa hora. Aí Jesus está falando, olha, ai das que tiverem grávida. Ai das que forem ter criança. Elas orem para que no dia que elas for ter a sua criança, nem seja no sábado e nem esteja chovendo, nem seja no inverno. O sábado, por causa da lei, que eles precisam guardar a lei, o Shabat, eles precisam guardar a lei de sábado, e por causa do inverno, irmão, por causa da chuva. Todo mundo sabe que tempo de chuva é mais difícil, não é? Tempo de chuva. Agora, imagine esse tempo, essa linguagem que Jesus falava aqui. Jesus, quando ele trouxe essa visão, irmão, foi no século I. Aqui é uma visão do século I, irmão. Não tinha pavimentação, nada funcionava. Então Jesus ele já dava uma visão para as pessoas de como ia ser terrível. Irmão, imagina você andando com a mulher grávida debaixo de uma chuva, a mulher preste a dar luz, numa chuva, um trânsito caótico, não tem condições de fazer nada. Irmão, isso é considerado uma grande tribulação, entendeu? Porque haverá, versículo 21, porque haverá então grande aflição. Eu me apego no versículo 21. Irmão, presta atenção nessa linguagem do versículo 21. Versículo 21 fala assim, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Jesus está revelando algo tenebroso que vai acontecer.
Jesus disse, olha, vai vir uma aflição tão grande, que desde o princípio da eternidade nunca houve nada. Desde o princípio do mundo, nunca houve nada semelhante. Aí Jesus fala, e nem depois que isso acontecer, haverá algo semelhante a isso que vai acontecer. Irmão, a Bíblia fala sobre uma grande tribulação. A Bíblia fala sobre situações difíceis. A Bíblia fala sobre situações muito complicadas. Minha irmã, cuidado. Tenha a tua vida debaixo da mão de Deus. Vai ser difícil demais para quem ficar. Para quem ficar vai ser muito difícil. Pega esse vídeo, irmão. Compartilha para pessoas que você ama. Compartilha esse vídeo para pelo menos 5 pessoas que você ama. Que você não quer que fique aqui nesse mundo quando todas essas coisas que a Bíblia está falando começar a acontecer. Porque quando tudo isso aqui começar a acontecer, irmão, aí vai ser difícil. Vai ser. Porque, como cantava a Mara Lima, né? Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Ah, pastor, mas eu vou ficar para a segunda leva. Irmão, a primeira leva não foi fácil, não vai ser fácil, imagina a segunda, irmão. E eu não sei quem inventou essa conversa de segunda leva, tá? Eu vou estudar mais um pouco sobre esse negócio de segunda leva, porque não existe segunda leva. Não, pastor, mas a Bíblia fala sobre aqueles que ficaram, que vieram da grande tribulação. Irmãos, você precisa estudar muito para entender isso. Você precisa se aprofundar muito para entender o que é que Jesus está falando. Jesus está falando algo muito mais impactante, muito mais forte do que você imagina. Ah, não, pastor, se não deu para subir na primeira, a gente vai fazer um esforço para subir na segunda. Esquece essa conversa, irmã. Cuidado que o diabo está colocando coisa na tua mente, hein? Tu vigia, tu abre os olhos. Jesus está voltando. Ele está às portas. O arcanjo vai pegar a trombeta de Deus e vai tocar. Você precisa se atentar a isso. Você precisa ter muito cuidado concernente a essas coisas. Jesus fala que tudo isso vai acontecer, irmão. Tudo isso. Versículo 22, deixa eu ver aqui. E se aqueles dias, olha o que Jesus fala, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É por causa dos santos que os dias vão ser abreviados. Minha irmã, Jesus está te dando uma oportunidade única. Ele está te convidando a viver uma oportunidade única. Qual é, pastor João? De você se encontrar com ele nos ares. De você ter encontro com ele nos ares. De você saber que lá em cima ele está te aguardando. Você precisa entender isso. O versículo 15 em diante fala sobre essas situações, fala sobre esses acontecimentos. Jesus fala que se não fosse, irmão, todas essas coisas já tinha acontecido o que vai acontecer. Verso 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito. É porque vai vir muitos falsos profetas, muitos anticristo, muita gente dizendo, não, gente, esquece isso. Jesus, ele está aqui ainda, ele está conosco. Jesus está dizendo, não dê crédito, não dê ouvido. Minha irmã, a mensagem que eu tenho para o seu coração hoje é essa. Nós vamos preparar agora a próxima mensagem que fala sobre a vinda do Filho do Homem. Aí vai ser extraordinário. Nessa vinda vai ser algo extraordinário. Deus nos abençoe. Pega esse vídeo aí e compartilha. Você ainda que não está inscrito, se inscreva no vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e não esqueça de clicar no sino de notificação. Deus nos abençoe, Ele nos guarde e nos livre de todo mal. Ficar na paz. Shalom.